E eles estavam procurando um lugar para orar, porque era o que os movia. Eles estavam à procura de um lugar para oração. Sai ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem, ela dava grande lucro para o seu senhor. Grande lucro ela dava para os seus senhores com uma adivinhação, como se fosse uma cigana. E ali lia a mão, mais ou menos isso aí. E ela ficou durante dias, no versículo 17, ela ficou durante dias falando, indo atrás de Paulo, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Primeiro dia, segundo dia, durante dias essa jovem, ela ficava gritando isso no ouvido dos apóstolos e das pessoas que estavam com ele: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Só que aquilo perturbou Paulo. E aí a Bíblia diz que Paulo volta-se e repreende o espírito de adivinhação que estava naquela jovem. Ele não fala para a jovem, ele diz para o espírito: sai agora. O espírito de adivinhação sai dela no mesmo instante. No mesmo instante, aquela jovem foi liberta. No mesmo instante, aquela jovem voltou a si, porque além de ser escrava daqueles homens, ela também era escrava daquele espírito que havia nela. Agora vamos pensar um pouquinho. O que ela estava dizendo era mentira? Não. O que ela estava falando durante dias? Aí está o servo do Deus Altíssimo, que estão anunciando o caminho da salvação. O que ela dizia era mentira? Não era mentira. O que ela estava dizendo não era mentira. Mas quem estava dizendo que era o problema? O problema não era o que ela dizia, o problema é quem estava dizendo por trás dela. Quem estava dizendo por trás dela era um espírito de adivinhação. O que o diabo queria? O diabo queria crescer em cima dos apóstolos. Porque veja bem, eles chegaram em Filipos, salvou Lídia, toda a sua família, buscando lugar de oração. E não foi só ele, tinha outras pessoas com eles. O que eles queriam era que a fama dele crescesse em cima daquilo que ele estava vendo, em cima daquilo que ela estava dizendo, porque era normal. As pessoas chegavam até ela e diziam: era um espírito de adivinhação. Ele queria crescer, só que ele se deparou com alguém, se deparou com homens que realmente serviam e tinham o dom de discernimento de espírito. Vamos lá para nós entender. 2 Coríntios 11:14 diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Paulo escrevendo, ele diz que o diabo, o capiroto, seja lá como você chama, ele se disfarçaria de anjo de luz para até enganar os santos. Então o que ela estava fazendo? Era normal, era adivinhava, tinha um espírito, todo mundo a conhecia, ela dava lucro. Só que ela se deparou com alguém que veio, que viu que o que estava nela não procedia de Deus, ainda que ela estivesse falando o que era. Você pegou isso aqui? Ela fala o que era, mas quem estava falando que não era de Deus. Parece até que foi Deus, parece até que era Deus, tudo indicava que era Deus. Já passou por isso? Em situações na tua vida que você tem certeza que é Deus. O formato é Deus, o jeito é Deus, a fala é Deus, a hora é Deus, o louvor
Eu quero te esclarecer. Tem formato de Deus. O que o diabo queria fazer com eles? Falando o que era. Se ela chega dizendo: aqui estão os servos de Baal, ele ia falar: ei, está repreendido. Mas ela falou o que era. Quem estava falando o que não era? Pegou isso? Tudo indica que é Deus, mas o diabo queria enganar mais um grupo de pessoas. Ainda que seja bom para mim, porque ali o ego deles podia ser mexido. Não, servo do Deus Altíssimo. Estamos em Filipos e viemos anunciar o caminho da salvação. É Deus testificando. Parecia que era, mas não era. Tudo indicava que era, mas não era. Ainda que seja bom para mim, ainda que seja bom para minha família, para minha casa, se não for de Deus, não aceite. Pode não, Deus confirmou, no final Deus vai se manifestar de alguma forma. No final ele vai dar um sinal. No final ele vai dizer: ei, não faz, não sou eu, não anda por aí, não estou no negócio, não foi eu que disse. Pode ser bom para mim, bom de ouvir, bom de comer, bom de estar, mas não é Deus. Se não for Deus, não é bom para você, não é bom para tua casa. Se não é Deus, não pegue. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita. Boa, perfeita. Romanos 11:36 diz assim, ó: pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Tudo tem que vir dele, voltar para ele. Então, se não é Deus, sai fora. Porque a glória tem que ser dele, o poder é dele, a honra é para ele. Então aproveita, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Engrandeça aquele que é todo poderoso. Aí Apocalipse 10, 4, 10 e 11, que eu amo, diz assim: os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está assentado no trono, e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então eu entendo, se não vem de Deus, pode ser a coisa mais linda do mundo, pode ser o lugar mais perfeito, a casa mais maravilhosa, a pessoa mais linda. Não vem de Deus, diga não. Diga não. Não, mas está tão direitinho, está tão perfeito, não é possível. Até o hino, até não está tão, o formato está tão de Deus. Então, eu estou dizendo, se não for de Deus, sai fora. Diga assim: eu quero só o que é de Deus, para minha casa, para minha família, para minha vida, para minhas emoções, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para o meu ministério. Eu só quero o que é de Deus. Só para termos de conhecimento, quem eram esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos são os 12 patriarcas das 12 tribos e os 12 apóstolos. Então eles adoram na terra e continuam adorando no céu. É Deus? Pega. O grupo de pessoas que estava com Paulo e Silas
versículo 22 e 23. Olha o que diz esse versículo para nós entendermos um pouco mais a respeito do porquê chegou no cárcere. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Depois que eles repreendeu o demônio daquela jovem, a jovem foi liberta. Foi liberta. Coisas que pareciam que era Deus, mas não era Deus. Vou dizer, pessoas que têm manias que acham normal, mas não é normal. Pessoas que têm pensamento que acham normal, mas não é normal. Postura que acha que é normal, mas está fora de ser normal. Situações que vivem que parece que é normal, mas não é normal. Vale dar uma olhada com mais atenção nisso aí. Dá uma olhada com mais preocupação nisso aí. Porque tudo indicava que era. Tudo apontava que era. Se eu tivesse lá dizer, é Deus. É Deus. Aí Paulo, olha o que eles estão dizendo. Está falando de vocês, é Deus. É porque é isso que você veio fazer. Só que não era Deus. Então atenta um pouco mais para isso aí. Por conta disso, os homens que tinham lucro com esse espírito de adivinhação, vem, chama a multidão, pega Paulo e Silas, leva para os magistrados. Esse magistrado eram oficiais romanos, oficiais aonde os romanos colocavam ali em cada cidade. Eles pegam Paulo, açoitam ele, açoitam Silas. Aí diz aqui que os flageladores, ou seja, os carrascos, eram incentivados pela multidão, com o apóstolo tendo sido açoitado quase até a morte. Quando você olha esse texto, você pensa que ele levou uns tapas e foi preso. É ou não é? É. Não, bateram deles um pouco e levaram. Não. Eles foram espancados até quase a morte. Até quase a morte. Depois disso, pegam ele, lançam ele no cárcere. Olha o cárcere. O cárcere daquela época eram os piores do que qualquer coisa que se pudesse imaginar. Os lançou no interior do cárcere. Aonde ficava o interior do cárcere? Só podia ficar lá os bandidos mais violentos. Então eles pegam os apóstolos, lançam no cárcere interior, deixa eles lá, depois de açoitá-los até a morte, e ainda deram a eles os flageladores, como chamavam assim, para continuar. Se quisesse continuar a bater, podia continuar. E foi eles lá. O que aconteceu? Aí amarram eles. Aí nós temos a ideia de que amarram as suas mãos e os seus pés. Beleza. Tomou os tapas, jogado no cárcere interior. Imaginamos, no cárcere lá profundo. Era descida. Era onde ficavam os violentos. Depois de ser açoitado até a morte, pegam ele, amarram as suas pernas e seus pés, amarram as suas pernas e suas mãos. Só que abre as pernas deles no máximo e amarra as suas pernas com troncos de costa no chão. Depois de pouco tempo, os músculos das pernas iam começar a contrair e causar uma dor terrível. Aí o texto vem me dizer que Paulo e Silas, no versículo 25, começam a cantar. Eles não começam
cantando e ultrapassou até meia-noite. As pernas abertas no máximo, no chão frio. Decidem cantar. Em pouco tempo os músculos da perna contraem. A dor é terrível. E eles decidem cantar. Depois de serem açoitados, eles já começam a cantar meia-noite. Pé já estava cantando, ou seja, decidiram cantar com os músculos da perna contraídos, com as costas sangrando no chão, sem ter feito nada. Decide cantar. O texto diz que eles cantaram tão alto. Outra coisa que me chama a atenção, eles não cantaram perto quero estar, junto a seus pés. Canta assim. Calma, pai, deixa eu respirar. Eles não cantaram e por ele, pra ele. O texto diz que eles cantaram tão alto que os outros presos ouviram. Pergunta que não quer calar. Há possibilidade de cantar em meio à dor. Há possibilidade de cantar em meio à decepção. Há possibilidade de cantar em meio à tristeza, em meio à doença, em meio a problema. Seja o que for, há possibilidade. A possibilidade de cantar. Se sou eu, leva a mão não. Agora não é hora. Tá tudo doendo. Eu não entendi nada. Libertamos, menina foi liberta e passamos por isso. Que história é essa? O que é que houve? Eu não entendi. Não estou compreendendo. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eles cantam tão alto que todos os presos ouviram. Quem era Paulo e Silas? Homens comuns. Homens normais. Homens limitados, fracos, dependentes. Homens que a vida dava errado. Tem certeza que dava. Porque a vida só dá certo mediante Jesus. Tem convicção disso. Homens como você, um ser humano normal, formado do barro, do pó, com suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos, questionamentos, com as suas ideias, com o que pensavam, normal.
de Pentecostes, esse dia memorável, extraordinário, nós temos só ideia do que foi, porque a realidade é muito maior do que nós possamos imaginar. Depois daquele dia, a igreja primitiva começa ali. E o que eles receberam? O que eles receberam? Não foi só língua como que de fogo. Não foi só um vento impetuoso e veemente que invadiu o ambiente. Eles receberam algo sobrenatural. Recebeu algo para cantar em meio à dor. Recebeu algo para cantar em quando chora. Receberam algo quando forem feridos. Entender, eu vou cantar, porque o que eu não se compara. O que eu recebi não se compara. O que eu tenho não se compara. Eles receberam. Porque no início da igreja primitiva, todos que aceitavam a Jesus provavam do poder do Espírito Santo. Para que esse poder? Só para rodar, pular? Não! É para chorar em meio às dificuldades da vida. Dizer porque dele e por ele são todas as coisas, porque dele, por ele são todas as coisas. Vou repetir, porque dele, por ele são todas as coisas, porque dele, por ele são todas as coisas, porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, por ele. Levanta a mão e diz, porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele é porque dele, por ele. Que eu somos revestidos. Para isso, eles receberam. Paulo, quando se converteu, o Espírito Santo descia assim, ó. A Bíblia diz que eles se reuniram para um lugar tremia, confirmando o que foi dito por Jesus desde o início. Enquanto estava com Jesus, eles foram forjados. Mudança de caráter, mudança de temperamento, mudança de comportamento. Viram Jesus curar, ressuscitar, libertar, trazer moeda em boca de peixe. Viu Jesus gritar, Lázaro, Lázaro. Agora, o que eu aprendi e eu vi, eles viram Jesus ir para o Calvário e não dizer uma palavra. Ouviram Jesus dizer para Judas: que foi, meu amigo? Faz o que tu tem que fazer. Eles viram Jesus não dar uma palavra quando foram prender. Quando chega em Atos, que eles recebem, agora está na hora de pôr em prática. Está comigo ou não está? Está junto ou separado? Está junto ou separado? Senhor. Seguinte, eu estou com o Senhor, mas se doer, eu não estou não. Eu estou com o Senhor, mas para chorar não estou não. Eles foram em prática aquilo que eu e você precisamos colocar. Esse poder que desceu em Atos 2 foi uma blindagem, foi uma capacitação, como já ouvimos aqui. Foi o que nos dá força.
Eles precisavam entender a glorificação do nome do Senhor. Língua do céu. Teu coração queima para falar. Teu coração arde para falar nessa língua. Você pede para falar. Você ora para falar. Você jejua para falar. Pastora, não, então, estou te dizendo. Estou te dando um direcionamento. Ora. Quanto mais eu peço, mais eu tenho. Quanto mais eu peço, mais eu recebo. Eles ficaram 10 dias pedindo, pedindo, pedindo. Pedindo o quê? Não sei. Falando o quê? Não sei. Pedindo, pedindo, e pedindo, e pedindo. E de repente, não teve hora, não teve nada marcado, nada sincronizado. Foi, o ambiente encheu a casa. Um culto como esse aqui. Um culto assim. Ou quase assim. Parecido. Coração queimando. Tem uma coisa. Nós estamos nos últimos dias da igreja da terra. Tenha fome e sede. Fome e sede. O que aconteceu? O versículo 26 diz que eles, 25 diz que eles começaram a cantar e a orar. Tipo assim, o texto que você busca não diz a hora que eles foram presos, mas vai que foi de manhã, vai que foi beirando as 2 da tarde, e eles levaram até meia-noite. Lembra como eles estavam? Lembra que eles não desistiram. A dor não fez eles parar. O sofrimento não fez eles parar. Por que eles cantaram? Eles não cantaram para ter terremoto. Eles não cantaram pedindo: Deus, manda um terremoto. Eles só cantaram e oraram pedindo a alguém que tinha todo o poder. O que ele ia fazer? Só que o texto diz que de repente. Repete comigo: de repente. Está muito fraco, de repente. Está muito fraco, de repente. Fala comigo: de repente. De repente. Respira fundo e fecha os olhos. E fala: de repente. Mais uma vez, fala: de repente. Está sentindo alguma coisa? De repente. O texto diz que de repente veio um terremoto. O que é de repente? Sei que você sabe, mas eu gosto de falar. É algo súbito, algo inesperado, algo de modo repentino. De repente veio um terremoto violento. Eu pensei, um terremoto violento na escala Richter 7.1, 5 já destrói tudo. Ele diz, Lucas escrevendo, ele diz que foi violento. E que quem estava fora da prisão, se a prisão era lá embaixo, estava lá em cima, sentiu o terremoto. Não é invencível. Está escrito nos estudos.
tão violento, tão tremendo, que diz o texto que abalou o alicerce da prisão. Então, de repente, vem algo violento, algo súbito, algo repentino, que abala o alicerce da prisão. O que é isso? Lembra que eles cantaram? Que eles oraram? É só isso. Era o inesperado. Se abrisse a prisão que Paulo estava, já estava bom. Se abrisse a prisão que ele estava, e o que estava amarrado aos teus pés já estava bom. Ou se soltasse os seus pés para ele, já estava bom. Só que Deus, Ele faz abundantemente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Deus não vê só prisão, Deus mexe no alicerce. Quer que de repente de Deus chegue? Quer que Deus resolva isso aí? Quer que Deus entre nisso aí? Então eu vou te dizendo, não vai ser superficial, vai ser profundo. Deus vai resolver, mas vai mexer no profundo. Vai sacudir, vai sacudir. Quer que Ele resolva? Quer que Ele resolva? Quer que Ele entre nesse problema aí? Quer que Ele toque aí? Quer que Ele salve o problema? Quer que Ele... Não vai mexer por cima. Tem gente que precisa ver isso aqui. Não vai mexer por cima. Vai mexer no alicerce. Vou melhorar. Vai sacudir tudo. Vai sacudir. Deus resolve. O texto diz que se moveu. Primeiro moveu a estrutura. Primeiro moveu o que sustentava a causa. Pega isso aqui. Você pega isso aqui, em nome de Jesus. Primeiro moveu a causa. Porque quando Deus mexe na causa, vocês estão pegando isso? Estão pegando? Quando Deus mexe na causa, quando Deus entra na estrutura, aquilo que sustenta, eu não sei o que você está vivendo. De repente, tem alguma situação que está sendo sustentada por alguém, e Deus está dizendo: vou mexer, vou tocar. De repente acabou. De repente acabou. De repente é a tua honra. De repente a tua vida está mexendo. Ele vai na estrutura. Se preocupa não, vai resolver. Se preocupa não, vai resolver. Chegou a recado até que vai resolver. Estão dizendo isso, vai resolver. Vai, você não está entendendo isso, sim ou não? Está entendendo? Diga bem comigo, diga. Foi no alicerce. Mexeu na estrutura. Sabe aquilo que parece que não tem jeito de resolver? Sabe aquilo que vem arrastando o ano todo e você para e pensa: não tem como. Já fiz de tudo. Já fiz de tudo. Meu casamento não tem jeito. Já fiz de tudo. Fiz terapia. Fiz tudo. Não tem jeito. A minha vida profissional não tem jeito. Eu começo e paro, não tem jeito. Já
alicerce. E só quem é abençoado são 2 homens. Então eu vou te dizer agora que ele mexe no alicerce. Não vai ter morte. Não vai ter morte. E não é só você que vai ser abençoado. Todos que estão na sua volta. Todos que estão na sua volta. Ah, mas não é crente, vai ser abençoado. Meu marido não é crente, vai ser abençoado. Meu filho não é crente, vai ser abençoado. Todos serão abençoados. Vou repetir. Não vai ter morte. Tem gente que precisa ouvir isso aqui. Não vai ter morte. Parede não vai cair em cima de ninguém. Deus vai O que o terremoto fez? O terremoto fez algo absurdo, inexplicável. Além de não cair as paredes, o texto diz que todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. Olha o que acontece quando Deus chega e mexe no alicerce. O que está preso tem que soltar. O que está amarrado tem que desamarrar. O que está perdido vai ser achado. O que foi embora volta. Aquele que está depressivo vai cantar de alegria. O que o diagnóstico disse vai morrer, não morre não. Quando Deus mexe no alicerce, todas as portas se abrem, todas as correntes se quebram. E eu vim dizer para você, se preocupa não. Vai ter que voltar. É nosso trabalho ter ido para voltar. É nosso trabalho ter feito o exame para fazer de novo segurado. É nosso trabalho ter ido para lá para voltar até aqui. Portas foram abertas. O Espírito Santo falou comigo nessa tarde. Portas hoje aqui se abrirão. Cadeias de correntes serão quebradas. Aquele que você está orando, Deus está dizendo: vou alcançar. Vou apelar. Vou alcançar. Para finalizar, o carcereiro acorda. Ele pede luz, ou seja, estava tudo escuro.
Quando o milagre não é total, Deus não para de trabalhar. Ele grita. Paulo fala: estamos aqui. Está todo mundo aqui. Não faça outra coisa. O homem fica maravilhado. Aceita Jesus. Como é que eu faço para aceitar Jesus, para ser salvo? Aí vem o versículo que a gente gosta. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua. Deus não parou, o intuito não era, porque Deus não age assim. Tirar Paulo e Silas dali. Era salvar o carcereiro, arrebentar os grilhões, as portas se abrirem, mostrar o seu poder. Aí Paulo, os magistrados dizem assim: pode soltar esses homens. Deus ainda trabalhando. Pode soltar esses homens. Paulo: não. Eles nos colocaram aqui, eles que vêm aqui para nos soltar. Por que ele fez isso? Eles nos açoitaram sendo nós romanos. Daniel. Sendo nós romanos, falaram para eles. Porque os romanos não podiam ser açoitados. Por que Paulo fez isso? Porque o que estava em jogo era a conduta deles. Porque ia-se dizer lá fora que eles foram presos porque mereciam. Mas os magistrados indo lá na cadeia dizendo: pode ir, eles iam saber que a prisão deles foi um erro. Deus traz terremoto, Deus abre as cadeias, arrebenta o grilhão e ainda guarda a conduta dos homens. Aí lá fora vão dizer: os magistrados prenderam 2 homens inocentes, prenderam 2 homens enganosamente. Era mentira, não precisava. É porque ele estava assim, ó, com os oficiais. Quando Deus começa uma obra, ele arruma a casa. É desse jeito, Jesus. Por que tudo isso? Só por causa de Atos 2. Fique em pé comigo. Só que tem um segredo. Para as prisões serem abertas, tem um segredo. Vou te dar um segredo. Vou te contar o segredo. Só quem pode abrir as prisões da nossa vida, só Jesus pode. Sabe por quê? O que sustenta as situações da nossa vida parece que cada dia que passa fica mais rígido. Nós não conseguimos romper, porque ela está apoiada em algo que a fortalece todo dia, em algo que a sustenta todo dia. É uma decepção, é uma dor, uma frustração, o achar que nasceu para sofrer, o achar que nasceu para perder. Estou acostumado. Entendi. Estou acostumado.
verdade. Tudo que começa, e a culpa não é sua. Você quer ver dar certo, mas é o que você não tem que faz dar errado. É o que você precisa para dar certo. Jesus, ele quer arrebentar os grilhões, abrir as portas da tua vida, soltar as amarras que te prendem, vida emocional presa, sentimental presa, todo envolto em situações. A minha vida é assim mesmo, embolada, estou embolado aí. Quanto mais se embola, mais embolado fica. E Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele vai soltar essa barra